com a tua palavra, mantenha-nos assim, por favor, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 8, a partir do versículo 16, o texto, a partir do versículo 26, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, o texto diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe lhe disse: é lícito se creis de todo o coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero perguntar a você que está aqui fazendo parte desse momento nosso com Deus, sobre a chama do teu coração em comunicar a Cristo àqueles que necessitam. O texto sagrado é bem claro. E parece que estava acontecendo um grande reboliço em Jerusalém. Talvez muitos quisessem permanecer ali porque grandes milagres estavam acontecendo naquele lugar, principalmente depois que o Espírito Santo desceu naquele ambiente, o poder de Deus visitou pessoas ali. Talvez Filipe pudesse ter outros planos, outros projetos, permanecendo onde estava. Mas a Bíblia é clara em dizer que o anjo do Senhor falou a Filipe. E eu estou entendendo então que Filipe é alguém que está com seu coração aberto. Filipe é alguém que está com a sua mente aberta. Filipe é alguém que não quer obedecer o seu coração, não quer obedecer a sua vontade. Ele não quer obedecer um projeto humano, mas ele quer ouvir o que Deus tem para a vida dele. E quando o anjo do Senhor fala e diz para que ele se levantasse e fosse para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que estava deserta, ele poderia, quem sabe, questionar essa palavra: mas como eu vou sair daqui? Como eu vou abandonar esse momento tão especial, tão poderoso do que o Senhor está fazendo, para ir para um lugar onde está deserto? Eu estive nessa estrada, ou pelo menos no que restou dela. Fiquei imaginando aquela cena, fiquei imaginando o que aconteceu ali. O mais importante é que a Bíblia diz que Filipe levantou-se e foi.
levantou-se e foi, porque Filipe quer obedecer como evangelista, como um servo de Deus, como um discípulo de Jesus, a palavra do Senhor. Sabe o que tem acontecido em nossos dias? O que tem acontecido em nossos dias é que nós estamos confortáveis demais, dentro dos nossos gabinetes, dentro dos nossos templos, e não mais ouvimos o anjo do Senhor falar, não mais ouvimos o Espírito Santo falar, mas agora queremos ouvir o projeto da denominação, o projeto do homem. Queremos ouvir aquilo que o homem tem a dizer e fechamos o nosso coração, os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer falar. Olha, eu creio firmemente que esse tempo de pandemia é um tempo em que Deus está separando evangelistas, homens e mulheres que têm os seus corações impregnados do poder de Deus, com uma chama desejosa de sair, de dentro de si, a palavra de Deus para alcançar pessoas. A Bíblia nos diz que ele se levantou e foi, e havia naquele lugar um homem, a estrada não estava tão deserta assim, e a Bíblia diz quem era esse homem. Ele era um etíope, ele era um eunuco, um mordomo-mor de Candace. Eu poderia dizer que esse homem era o Paulo Guedes, da rainha da Etiópia. Era o ministro da fazenda, o homem que cuidava das finanças, um mordomo-mor, ou seja, ele mandava e desmandava. A Bíblia nos diz que esse homem aqui, ele era superintendente de todos os seus tesouros, e ele tinha ido a Jerusalém verdadeiramente para adoração. E quando ele regressava, estava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E aí o Espírito Santo diz a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe é alguém que está ouvindo o anjo do Senhor. Filipe é alguém que está ouvindo o Espírito Santo de Deus. E nesses dias o Espírito Santo do Senhor quer falar conosco. Nesses dias o Espírito Santo do Senhor quer aquecer os nossos corações. Nesses dias o Senhor quer que estejamos ouvindo a sua voz e obedecendo a sua voz, para chegarmos em lugares desertos onde há uma pessoa apenas, mas essa pessoa vai se tornar alguém para a honra e glória do nome do Senhor, um missionário onde ela for. O que tem acontecido em nossos dias, amados irmãos, é que nós estamos confortáveis demais, e nós não estamos mais dando ouvidos ao que o anjo do Senhor fala, não estamos mais dando ouvidos ao que o Espírito Santo fala. Ele diz: achega-te, ajunta-te a esse carro. E a Bíblia diz que Filipe correu, porque era uma ordem. Ele não teve preguiça, ele se levantou e foi. Quando o Espírito falou, ele correu. E quando ele correu e chegou perto, ele percebeu que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. E a pergunta é simples. Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Olha que coisa linda, isso aqui nos deixa muito claro que há estratégias específicas, uma ordem de Deus: levanta-te, vai para aquela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, está deserta. Mais à frente, o Espírito do Senhor fala: ajunta-te, chega de perto. Ele corre, mas ali naquele momento, quando ele ouve que ele está lendo o profeta Isaías, então ele tem uma estratégia, que eu não tenho dúvidas que é o próprio Deus que dá para ele. Não é estratégia de 12, tá? Não é estratégia das células, é uma estratégia de Deus, uma estratégia bíblica, é uma estratégia que está na palavra de Deus, que é ir de pregar o Evangelho. Não existe aquela coisa de formar soldadinhos de chumbo. Eu e você somos discípulos de Jesus e precisamos ouvir o Espírito Santo. E quando ele percebe que o eunuco está lendo o profeta Isaías, ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ou entendes tu o que lês? E o homem é muito claro em sua resposta. Ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? Meus amados irmãos, existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. E existem outros que estão na igreja há anos a fio e não conseguem entender a Bíblia. Não dão lugar ao Espírito Santo, porque para você entender a Bíblia, você precisa
Que o Espírito Santo de Deus, que prescruta o coração de Deus, mostre para você, revele a você. Muita gente lendo a Bíblia não sabe o que está lendo, gente que fala sobre a Bíblia, mas não sabe o que está falando. E esse homem aqui, ele é honesto em dizer: como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Havia um clamor dentro daquele homem, uma sede, porque o que ele viu em Jerusalém, o mover de Deus, a ação do Espírito Santo, gerou nele sede, fome, dele conhecer quem era esse Deus. Mas apesar de estar lendo Isaías, né? Se fosse nossos dias e alguém fosse um novo convertido, você indicaria logo o livro de João? Leu o Evangelho de João? Mas não, o eunuco foi logo para o profeta Isaías. E ele diz: como é que eu posso entender se alguém não me ensinar? E a sede daquele homem é tanta que ele vai rogar a Filipe, não é um pedido. Ele diz: por favor, sobe aqui, me ensina, né? Sobe aqui, senta-te ao meu lado. E a Bíblia nos diz que o lugar que ele estava lendo era exatamente o que aconteceu com Cristo Jesus. Foi levado como ovelha para o matador. A palavra nos diz que Filipe, ao responder a ele, né, quando ele pergunta de quem o profeta está falando, é dele mesmo ou de uma outra pessoa? E diz o texto que Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia é cristocêntrica. Existem algumas pessoas que querem abolir o Antigo Testamento. Elas dizem: não, o Antigo Testamento não tem nada a ver com a gente. Como entender o Novo Testamento se a gente não conseguir compreender o Antigo? É lógico, nós entendemos que existem coisas específicas para o povo hebreu. Mas como pode Isaías estar falando a respeito de Jesus, e é a partir de Isaías que Filipe apresenta Jesus ao eunuco? E a palavra do Senhor é tão poderosa que vai descortinar, né? Que vai ser revelado para ele de uma forma poderosa e magnífica, a ponto dele dizer: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O homem compreendeu. E Filipe disse para ele: não, nada te impede se você crê. É lícito se você crê de todo o coração. É claro que aqui, irmãos, há um perigo, porque algumas pessoas tomam esse texto como base para batizar pessoas que se convertem no culto, né? Quem entregou a vida para Jesus aqui, vamos batizar vocês agora. Muita calma nessa hora, porque é um exemplo específico. Eles descem, Filipe o batiza, e a Bíblia diz que Filipe foi retirado dele, o Senhor o arrebatou. Filipe se achou em Azoto, e incansavelmente ele continuou caminhando, anunciando o Evangelho em todas as cidades, até que ele chegou a Cesaré. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que nós precisamos ser como Filipe. A igreja do Senhor Jesus precisa entender que faz-se necessário sair de dentro dessas quatro paredes. Geralmente nós estamos olhando para além fronteiras, nós terceirizamos o evangelismo ou o fazer missões. Um erro, um equívoco nosso. Nós temos uma missionária que está em Burkina Faso, glória a Deus, mas quem é que está evangelizando no seu bairro? Quem é que está falando do amor do Senhor nas cercanias da sua casa, no quintal da igreja? Deus está nos chamando nessa noite para lançar fogo em nosso coração, para que a gente seja como Filipe. Vamos ouvir o anjo do Senhor, vamos ouvir o Espírito Santo e vamos proclamar a palavra de Deus. Sabe por quê? Vamos imaginar que Filipe não obedecesse. Eu não sei o que poderia acontecer. Deus é soberano, eu sei disso. Deus poderia usar até uma pedra, Deus poderia usar quem ele quisesse usar, até o cavalo ou a mula que estava puxando aquele carro. Eu não sei o que Deus poderia fazer, mas o que eu sei é que por causa da obediência de Filipe, aqui nós encontramos
provavelmente a primeira vez em que o evangelho está saindo das cercanias de Jerusalém. Esse homem vai se tornar um evangelista na Etiópia. Esse homem vai se tornar um evangelista por onde quer que ele tivesse passado. Por quê? Porque Filipe não estava fazendo discípulo para ele. Hoje tem muito disso, né? São meus discípulos. Ah, meu discípulo. Ah, olha, é meu discípulo. Discípulo de Cristo. Quando você faz um discípulo para você, você tenta manipular ele de certa maneira que ele só te ouça, você vira um guru. Isso é pecado. Mas Filipe não está interessado em fazer discípulo para eles. Filipe está interessado em obedecer ao Espírito Santo e fazer discípulos para Cristo. E ele faz um trabalho tão bem feito que quando ele é arrebatado, e o eunuco olha de um lado para o outro e não vê Filipe, ele não se assusta, ele não fica preocupado. A Bíblia diz no versículo 39, que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Ou seja, ele sabia que o foco, o mote daquela palavra, daquela mensagem não era Filipe, e nem tampouco Isaías, e nem tampouco ele. O foco era Cristo, era Jesus que havia entrado em sua vida e ele estava sentindo júbilo, alegria e regozijo. Meus amados irmãos, há pessoas que estão sedentas e famintas de Jesus Cristo e nós temos sido chamados com uma palavra específica e poderosa. Por que nós temos amado muito mais o nosso conforto? Por que nós temos aguardado as pessoas dentro da igreja? Na minha época de adolescente, de criança, a irmã Noêmia, aqui na igreja congregacional em Arraial do Cabo, ela nos incentivava e dizia assim: olha, no próximo domingo, na escolinha dominical, traga um amiguinho para participar da escola dominical. E ela tinha aqueles reforços positivos, né? Que era a estrelinha nos nomes das pessoas que traziam os visitantes. Eu levei vários e hoje tem alguns que são cristãos, outros são pastores. Eu não sabia. Na verdade, eu levava naquela época muito mais para poder receber a estrelinha. Mas mesmo que eu estivesse levando para receber a estrelinha, o Espírito Santo estava ministrando aqueles corações. Mas hoje não tem sido assim. Hoje eu vivo a minha vida, eu trabalho, eu estudo, eu tenho muitos compromissos, e eu estou na igreja na quarta-feira à noite, eu estou na igreja no domingo de manhã, eu estou na igreja no domingo à noite. Se aparece algum visitante, amém. Se não aparece, problema deles. Parece que a igreja está sentindo, sabe, que esse fogo do Espírito está apagando. A gente não está mais preocupado com isso. Ah, mas nós somos uma igreja missionária. Missionária como? Porque a gente terceiriza missões na África? É muito importante? Claro que é. Né? E como é importante? A gente sabe que eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição. Estava muito legal ficar lá. Como que a gente vai para os outros lugares? Mas missões, mais do que nunca, precisa ser pensado em missões local. A gente precisa pensar na nossa casa, em nossa vizinhança. A gente precisa entrar nesses lugares onde naturalmente aqueles que estariam lá não conseguiriam ir para a igreja e proclamar a Cristo como? Com a Bíblia na mão? Também, mas sobretudo com a tua vida, sobretudo com o bom perfume de Cristo, com a capacidade que o Espírito te dá para explicar àqueles que leem e não entendem, aqueles que ouvem de Deus, mas não sabem o que significa, aqueles que assistem à paixão de Cristo, mas não sabem por que Cristo morreu no Calvário. Muitos não sabem. Há muitos religiosos por aí que não sabem explicar por que Cristo morreu no Calvário. Não entendem o sentido da Páscoa, pensam que é chocolate, coelhinho, inclusive dentro da igreja. Celebram o Natal, mas deixam o aniversariante de lado, esquecem dele. Sabe, meus amados irmãos, o que Deus está fazendo comigo? Deus está incendiando meu coração e a minha alma, e eu tenho orado por isso. Eu tenho orado pela igreja, eu tenho orado pela minha vida, porque não há sentido para nós. Veja, esse tempo que a gente está sem as reuniões, o que aconteceu?
a igreja está fechada. Não, a igreja saiu. Mesmo que tivéssemos ficado em casa durante muito tempo, a igreja saiu. E nessa saída da igreja, nós tivemos a grande oportunidade de nos depararmos com eunucos, ou seja, com etíopes, pessoas que liam a palavra e não a conheciam mesmo. Tive diversos encontros assim. Um dia, no futebol, um rapazinho me fez várias perguntas antes de começar. E eu disse, meu Deus, ele está com sede do Senhor. Ele está com sede da tua palavra. E eu conversei com ele durante muito tempo a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do plano de salvação. E tem sido dessa forma. Sempre foi na minha vida, mas muito mais agora, por entender que a igreja precisa sair desse seu marasmo, precisa sair dessa quase apostasia, desse conforto que muitas vezes nós temos dentro de nossas igrejas, ar-condicionado, ventiladores, o banco fofinho, e está gostoso ali o ministério de louvor, que bom, a palavra do pastor. Mas olha, nós precisamos ser sal fora do saleiro, nós precisamos ser Filipes, que ouvem o anjo do Senhor, que escutam o Espírito Santo, que obedecem à palavra do nosso Deus. Sabe, Deus quer sacudir a igreja, porque se a gente voltar para as nossas reuniões como elas eram, honestamente a gente está perdendo muito tempo. O Senhor está nos mostrando que o cenário político mundial aponta para um fim. O que você tem que fazer? Nesses últimos meses nós dependemos mais do que nunca de Deus, nós não dependemos de homem algum, e mesmo assim tem pessoas que querem voltar para o looping do hábito, ficar ali naquela mesmice, nos reunindo domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, indo para a nossa casa e voltando para a igreja, indo para a nossa casa, voltando para a igreja, indo para o nosso trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, voltando para casa, indo para a igreja. Gente, por favor, vocês não estão cansados disso? Deixa o Senhor levantar os Filipes, para que esses então possam pregar aos etíopes, né? Deixa que o Senhor levante em nome de Jesus você como pregador do Evangelho. Abra a sua boca, vai buscar o Senhor, dobre os seus joelhos, estude a palavra e deixa que o Espírito Santo de Deus vai te usar com poder e autoridade, com uma estratégia sua. Não é estratégia dos 12, é estratégia bíblica. É a estratégia da palavra. Não é para fazer discípulo para você, não é para fazer discípulo para a tua igreja, não é para fazer discípulo para que você bata no peito e diga, são os meus discípulos, mas para fazer discípulo para Jesus, porque amanhã ou depois, se você é arrebatado dali, é encontrado em outro lugar. Se você porventura sai daquele ambiente ali e vai para uma outra igreja, esse discípulo é de Cristo, não é seu. E se ele te procura e diz, eu queria ir com você porque eu gosto muito de você, você vai dizer, olha só, você é discípulo de Cristo, fique aí, sirva a Deus. Eu vejo uma história muito parecida com aquele gadareno, em que ele pede para ir com Jesus e Jesus diz, não, vai contar aos outros o que o Filho de Deus fez por você. E ele saiu por aquela região evangelizando aquelas 10 cidades conquistadas por Alexandre o Grande, chamadas de Decápolis. Deus está levantando homens e mulheres com o mesmo sentimento que havia no coração de Filipe. O que eu quero ser? Eu quero ser um apóstolo? Eu não quero ser apóstolo, mesmo porque esse título, biblicamente falando, ele não se aplica em nossos dias. Isso é apenas arroubo do coração humano. Eu quero ser coach, eu não quero ser coach. O que você quer ser, pastor? Eu quero ser um evangelista, eu quero pregar o evangelho, eu quero falar do amor de Deus, eu quero viver o amor de Cristo, eu quero obedecer ao Espírito Santo, antes de colocar o meu querer, a minha vontade, o que eu penso como homem, eu quero obedecer a Cristo. E hoje, à tarde, quando eu orava por essa live, eu dizia, Senhor, por favor, não me deixe sair dos teus caminhos, não me deixe enveredar-me pelos meus desejos, não me deixe obedecer ao meu próprio coração, afasta de mim todo e qualquer ego ou sentimento humano que possa atrapalhar o mover do teu Espírito na minha vida, porque eu quero voltar, junto com a igreja do Senhor, para proclamar Jesus,
para perguntar: você entende o que você está lendo? Ah, meus amados irmãos, como eu lembro. Eu lembro que na década de 90, nós não tínhamos um dia livre. Todos os dias nós tínhamos uma casa para fazer um culto de evangelismo. Foi assim que muitos se achegaram ao Senhor. Me lembro da família de Jorge, que a gente chama carinhosamente de Jorge o pai. Me lembro da família de Bela, Isabela, esposa do pastor Eiler. Como nós íamos para lá, como cantávamos ali, e a palavra era pregada. Léo pregou muitas vezes, eu preguei muitas vezes, Dani pregou muitas vezes, outros pregaram muitas vezes, tantas pessoas sendo libertas, e hoje a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Pô, não dá, não é possível. Não é possível porque a gente tem que ir para o shopping, a gente tem que ir para o cinema, porque a gente tem que ir jogar bola, porque a gente tem que ir, a gente tem que ir, e o tempo está passando. É hora de ouvir o anjo do Senhor, é hora de obedecer ao Espírito Santo, para que etíopes se acheguem a Cristo, aprendam sobre Jesus e entreguem suas vidas a Ele. Oh, glória a Deus! Como é que está teu coração nessa noite? Será que o teu coração está semelhante ao meu, desejoso de ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo, de pregar o Evangelho onde Deus te coloca? Eu vou fazer um exame, se me dá a oportunidade, eu prego o Evangelho para atendente, para o atendente. Uso alguma coisa do que está acontecendo. Se a pessoa abre a boca e fala comigo, por exemplo, sobre as eleições dos Estados Unidos. Ah, sim. As eleições dos Estados Unidos, pois é. O que está acontecendo lá? Oficialmente ainda não foi determinado o que está acontecendo lá, mas olha, infelizmente eu digo, o homem não tem resposta para o mundo. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso. A nossa esperança está em Deus. Por isso é que precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Irmãos, da eleição dos Estados Unidos eu descambo para a cruz, porque é isso que Filipe faz. Ele pega o que Isaías está escrevendo por causa do clamor e da sede do coração do etíope e apresenta Jesus Cristo, porque Isaías está falando sobre Jesus. Você pode acreditar, eu tive um professor no seminário, o professor Campelo, que era professor, já faleceu, já está no Senhor, era o nosso professor de evangelismo e missões. Ele dizia o seguinte: olha, você pode começar a conversa por qualquer tema, filme, futebol, política, mas você tem que concluir a sua conversa com a cruz. Ficava olhando para aquilo, eu entendi o que ele estava falando. Ele estava dizendo o seguinte: converse sobre qualquer coisa, sobre música, converse sobre futebol, converse sobre política, converse sobre o que você quiser conversar, mas direcione o seu assunto, esse assunto ou qualquer outro assunto, para que o final dele seja a cruz, seja Jesus Cristo, para que outros etíopes possam ter seus corações inundados da presença de Deus. Como é que está teu coração nessa noite? Será que você está sentindo a mesma coisa? Será que o Espírito Santo de Deus também não está falando com você, dizendo: olha, eu chamei você para ser um evangelista, você está querendo ser o quê? Está querendo ser apóstolo? Não foi para isso que eu te chamei. Para você ser um evangelista, para você proclamar o meu reino, falar do meu amor. Mas como é que eu vou falar do amor de Cristo? Em primeiro lugar, você precisa viver isso. Não é simplesmente falar sem vida, você precisa viver. Em segundo lugar, você precisa se preocupar com aqueles que estão perto de você, são os seus vizinhos, aqueles que estão próximos a você, aqueles da sua vivência. Ore por eles, jejue por eles, ofereça algum tipo de serviço que possa abençoá-los. Continue orando e praticando isso, porque ao tempo eles perceberão, sentirão a fragrância do bom perfume de Cristo. Irmãos, é isso que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração. Quando eu penso no retorno da igreja de Guriri, eu penso dessa forma.
Eu penso na proclamação do reino de Deus através dos grupos familiares, através dos jovens. Eu penso Deus tirando a gente da nossa zona de conforto e nos levando segunda, terça, quinta, para proclamarmos Jesus numa casa, para falarmos do amor dele para aqueles que têm sede e fome da palavra de Deus, para instruirmos, ou seja, discipularmos aqueles que leem e não compreendem. Esse é o nosso papel como igreja. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor te incomode, te inquiete, não te deixe dormir. Que Ele faça isso contigo. Na autoridade do nome de Jesus. Pai, bendito seja o teu nome. Que essa palavra, Senhor, seja poderosa, que possa